Glória a Deus. Boa noite, queridos. Paz seja com todos. Quem trouxe a sua Bíblia, por favor, abra comigo em Lucas capítulo 29. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Lucas 29, 13 em diante. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer ao pastor Vanderlei e pastor Agi pela recepção. É sempre uma honra, um privilégio poder estar aqui com vocês. E hoje à tarde falei com o pastor Ivan Tobes, ele disse que vai estar amanhã também aqui, ministrando. Então, que Deus abençoe cada dia mais a vida de cada um de vocês. Também a minha esposa, o pastor já falou, a pastora Patrícia está aqui, meu irmão que mora aqui em Balneário, Jorge. Muito bom estar aqui nesta noite. Lucas 24, 13. Aleluia, Jesus. Lucas 24, 13. Vamos ler a palavra de Deus. Se você não trouxe a sua Bíblia e quiser abrir no seu celular, pode abrir, que não é pecado. Só depois você fecha, não fica navegando aí não, fica só na palavra. Lucas então, capítulo 24, versículo 13, diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 12 quilômetros, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E sucedeu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são estas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe responderam: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardios de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. E falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Vamos aplaudir o Senhor pela sua palavra.
Queridos, eu quero falar com você nessa noite sobre algo muito contemporâneo, algo muito pós-moderno, algo muito desse tempo em que nós vivemos. Eu quero falar com você hoje sobre o seguinte tema: vencendo as decepções da vida. Diga comigo assim: vencendo as decepções da vida. Esses dois homens, eles andaram com Jesus, eles estavam acompanhando o ministério do Senhor Jesus. Alguns teólogos, inclusive, sugerem que o outro discípulo não citado talvez fosse o próprio Lucas. Eu não sei, eu não estava lá. Mas enfim, esses homens, eles andaram com Jesus, eles estiveram naquele tempo do ministério do Senhor Jesus aqui nesta terra. E este episódio que eu acabei de ler aconteceu exatamente no domingo da ressurreição. Esse episódio não aconteceu 2 meses depois, 3 meses, não. Aconteceu exatamente no domingo da ressurreição, justamente no dia em que o Senhor Jesus ressurge dos mortos, em que ele vence Satanás, em que ele toma as chaves do inferno, da morte, exatamente no dia da celebração, no dia de celebrar vitória, de cantar, de regozijar. Estes dois homens estavam na contramão de tudo. Eles estavam indo justamente para um local distante de onde eles deveriam estar. Por quê? Porque no coração desses dois homens, eles deixaram criar no seu coração uma frustração, uma decepção, uma desilusão. No coração deles enraizou-se um sentimento que os impedia de desfrutar, que os impedia de ver o que Deus estava fazendo. E a Bíblia Sagrada nos diz que em Provérbios 4:23, que sobre tudo o que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque do nosso coração procedem todas as fontes da vida. Então, quando nós nos deixamos vencer pela decepção, pela frustração, pela desilusão, pelo desapontamento, ocorre algo no nosso coração que nos impede de ver aquilo que Deus quer realizar. E estes homens se deixaram vencer por esse sentimento. Se você observar os argumentos deles são justamente argumentos de pessoas que tiveram uma expectativa frustrada, pessoas que tiveram desilusão. A Bíblia diz que devemos guardar o nosso coração para que possamos gerenciar as nossas emoções com equilíbrio, para que não deixemos que as decepções, as frustrações do dia a dia se transformem em traumas, se transformem em bloqueios, se transformem em barreiras que impeçam que alcancemos aquilo que Deus tem reservado para nós. Aqueles dois homens, eles se deixaram vencer por esse desapontamento, a tal ponto que nas palavras deles, eles falam de Jesus dizendo, é um profeta que houve entre nós. Eles não falam do Filho de Deus, eles falam, é um profeta, é alguém que esteve entre nós, alguém que esteve aqui, e nós esperávamos que fosse ele, mas já é o 3º dia. Aqueles homens estavam cegos pela decepção. Por isso nós devemos guardar as coisas que vão habitar no nosso coração. A Bíblia também diz em Hebreus 12:15, que nós devemos ter cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando, ela venha crescer e venha contaminar os nossos corações, venha trazer perturbação e fazer com que fiquemos privados da graça de Deus. Quando no meu coração eu deixo habitar essas coisas, essas amarguras, essas coisas se enraizarem no meu coração, 2 coisas acontecem: traz para mim perturbação e me afasta da graça de Deus.
Eu não desfruto da graça, do favor, do cuidado, da paternidade de Deus para comigo. Por quê? Porque meu coração está contaminado por raiz de amargura, ou uma amargura que se enraizou no meu coração e que me prende. Quantas pessoas nos dias de hoje com feridas na sua alma, e quando nós estamos com a nossa alma ferida, é algo contagioso. Quantas pessoas que vivem um sistema ou um cotidiano, um dia a dia patológico. O que é patológico, pastor? É um pato com lógica. Não é isso. Patológico quer dizer doentio. Ao invés de vivermos um ambiente higiogênico, de saúde, de vida, vivemos muitas vezes um estilo de vida patogênico, patológico. Então, veja, meus irmãos, quando não guardamos o nosso coração dessas coisas, e muitas pessoas acabam se fechando com isso. E entenda isso, irmãos, quando nós nos fechamos, quando nós introjetamos as coisas, quando nos calamos, calar adoece. Quando calamos e deixamos morrer dentro de nós, calar só nos adoece. Ou às vezes escondemos coisas, e esconder é deixar nas trevas, na escuridão. E quem habita no reino das trevas? O inimigo. Por isso que falar é terapêutico. Por isso que Tiago disse: confessai vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. Porque falar é terapêutico, conversar, se expressar, falar com Deus, falar com nossos líderes, buscar apoio, é terapêutico. Todos nós vivemos suscetíveis a feridas emocionais. Todos nós passamos por dificuldades, passamos às vezes por crises existenciais. Todos nós passamos por dificuldades nos nossos dias. Mas entenda isso, irmão, uma coisa é nós passarmos lutas, mas outra coisa é nós reprimirmos tudo isso e construirmos um altar para a dor, que nos impede de trazer o céu à terra. Quem está entendendo? Quem está comigo aí? Você está pegando? Irmãos, nós precisamos entender isso, porque um coração sarado, um coração curado, é terra fértil, para que o Pai venha derramar do seu amor sobre nós, para que tenhamos vida plena, vida abundante. Mas quando deixamos essas coisas reinarem no nosso coração, nós vivemos muito tempo apegado a coisas do passado. E olha, as doenças do dia de hoje é depressão, frustração com coisas passadas, é estresse nos dias de hoje, é ansiedade com relação ao futuro. Essas são as novas doenças do século 21. As doenças que têm aprisionado as pessoas. Porque tantas pessoas pensando em suicídio? Porque tantos jovens se automutilando? Porque muitas vezes, no terreno do nosso coração, das nossas emoções, não deixamos habitar a presença do Pai, não deixamos habitar a palavra de Deus. E o Senhor Jesus vem para nos dar uma vida, e uma vida plena. Ele vem para preencher o nosso coração, para nos encher da sua presença, do seu poder, da sua unção. Mas se deixarmos esses sentimentos contaminarem o nosso coração, nós não vamos desfrutar da graça, do favor de Deus. Por isso devemos guardar o nosso coração das decepções, amarguras, desânimos, desilusões. Todos nós enfrentamos isso no dia a dia. Tem alguém aqui que nunca passou por uma decepção, por uma frustração? Mas o que acontece? Nós introjetamos. Eu digo que feliz era Davi. Davi, quando passava por uma luta, o que ele fazia? Ele chorava, ele gritava, ele raspava a cabeça, ele se vestia de saco, ele se jogava cinza sobre si e saía nos montes gritando, falando, orando, buscando do Senhor uma resposta. Se a gente fizer isso hoje, eles internam a gente, né? Lá a gente fala assim, interna na Colônia Santana. Não sei se tem aqui algum hospital psiquiátrico. Mas a gente acostumou a reprimir tudo.
Irmãos, e se nós fizermos do nosso coração um depósito de mágoas, de amarguras, decepções, não vamos desfrutar do favor de Deus. Quando alimentamos a decepção, gera no nosso coração desânimo, barreiras, gera um bloqueio, uma cegueira, gera frustração, expectativas e motivações distorcidas. Quando nós alimentamos isso no nosso coração, nós impedimos que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Aqueles homens estavam andando na contramão do propósito de Deus. Era para eles ficarem em Jerusalém, era para eles estarem celebrando, mas o coração deles estava tão fechado, que eles estavam indo para o lado oposto. Estava tão desanimado, que eles estavam cegos, eles não viam. E quando isso toma a nossa vida, nós não conseguimos ver o propósito do Senhor. E entenda isso, irmãos. Salmo 139, versículo 16 diz assim: Tu viste, Senhor, o meu corpo ainda sem forma, e no teu livro todos os meus dias foram escritos, quando nenhum deles ainda havia. Entenda isso, irmão. Lá no céu, abra bem os seus ouvidos para entender isso. Lá no céu existe um livro escrito por Deus a teu respeito. Irmão, eu não sei se você consegue perceber a dimensão disso. Um Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso. Mas antes de você nascer, Deus sonhou com você. Antes de você nascer, Ele sonhou com você. Deus escreveu sobre você, cara. Ele tem um propósito com você. Ele tem um propósito na tua vida. Você não é um ninguém. Você não é um nada, não. Você é um filho amado por um pai que te ama tanto, que antes de você nascer, escreveu poemas sobre você, sobre a tua vida, sobre o teu tempo, sobre a tua perspectiva. Ele te plantou no lugar certo, no tempo certo, na hora certa, para impactar muitas pessoas, para fazer a diferença. Ele escreveu sobre você. Então entenda, quando é que o propósito de Deus se cumpre na minha vida? Quando há uma convergência da minha vida aqui na terra com o que Deus sonhou para mim lá no céu. Não, eu vou falar de novo, que tem gente que não entendeu. Querido, o propósito de Deus vai se cumprir na nossa vida quando houver um alinhamento, uma convergência da minha vida aqui com o que Deus sonhou para mim lá. Porque o que Ele sonhou para mim, o que Ele escreveu para mim, é bom, é perfeito e é agradável. Oh, querido, abra os teus olhos para entender isso. Aqueles dois estavam cegos. Eles sabiam de Jesus, mas eles não tinham ainda a revelação de Jesus. Há um propósito de Deus para cada um de nós aqui. Deus te enviou para esse tempo, para esse século 21, para essa realidade, porque você é a pessoa perfeita de Deus para esse tempo. Mas você continua preso a crenças limitadoras. Olha o que eu estou falando no espírito aqui. Você continua preso a crenças limitadoras da tua cultura, do meio em que você viveu. Você continua preso no complexo de inferioridade. Você continua igual aqueles dois. Eles estavam presos numa religiosidade. Eles diziam: Jesus é mais um profeta aí que veio. É um profeta que veio aí, fez grandes coisas e tal. Eu quero dizer, você não é mais um que veio, não. Você é alguém que Deus plantou nesse tempo, nessa casa, para fazer a diferença, para impactar vidas. O que Deus quer fazer através de você não é só para você, é transferível, é para você e para todo o teu entorno. Quantas pessoas Deus precisa em uma casa para ganhar toda uma família? Quantas pessoas?
O apóstolo Paulo, Atos 16, 21, crê no Senhor Jesus, está no singular ou no plural? Singular, um só, e será salvo tu, singular ou plural? Singular, e toda a tua casa. Quantas pessoas Deus precisou para tornar o Egito a nação mais poderosa daquela época? Quantas pessoas? Só um, José. Quantas pessoas Deus precisou para libertar o seu povo 430 anos depois lá do Egito? Quantas? É óbvio que houve uma grande multidão, uma grande equipe, mas acendeu o fogo primeiro no coração de um. E esse fogo precisa acender hoje no teu coração. No teu coração. Precisa acender hoje. Irmãos, entenda o que eu vou falar. Desde o dia em que o teu pai estoura, a tua pastora, teus pais espirituais aqui sonharam com esse evento, criou-se uma expectativa no céu. Há uma expectativa no céu, e deixa eu te falar, essa expectativa é a teu respeito. Há uma expectativa no céu. Alguém falou aqui, a criação aguarda com ardente a manifestação. Alguém falou aqui, quem há de ir por mim? Quem irá por nós? Querido, há uma expectativa do céu sobre a tua vida. Eu creio, irmãos, num grande mover de Deus sobre este país. Eu creio num grande mover de Deus sobre esta nação. Eu creio em nações importantíssimas para o agir de Deus no século 21. Israel não existia, o Estado de Israel em 1700. Israel não existia em 1500. Não existia depois da diáspora, quando o general Tito, no ano 70, acabou com Jerusalém, eles se espalharam pelo mundo todo, mas Deus disse assim, haverá um tempo em que eu vou reunir de novo os meus filhos, a minha nação, eu vou reunir Israel de novo, e todo mundo ficava esperando, quando que vai ser? Vai ser no ano 1000, não foi? No ano 1500, não, quando é que vai ser isso? Aconteceu em 1948, e Deus usou um brasileiro lá na ONU. Por que você acha que o Brasil faz o discurso de abertura da ONU todos os anos? Por quê? Que nós somos bonitos? Que a gente sabe sambar? Que a gente joga futebol bem? Não, porque o primeiro que presidiu a conferência, da primeira conferência das Nações Unidas, foi um brasileiro. O primeiro tema era criar um espaço para Israel. Deus usou Oswaldo Aranha, um gaúcho, e ele presidiu a sessão que criou o Estado de Israel. Isso não foi em outra geração, não foi em outro tempo, foi no teu tempo, na tua geração. E Israel está completando, aí esse ano completou 70 anos, Jesus está voltando. É tempo de avivamento. Há nações chaves para a volta de Jesus: Israel, Coreia do Sul, Estados Unidos e Brasil. Brasil. Oh, queridos, Deus está movendo nessa nação. Deus está movendo nessa nação, curando desta nação. Ouça bem o que eu vou dizer: curando esta nação de um espírito de inferioridade, tirando esta nação de crenças limitadoras, de que eu não posso, eu não consigo, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou um zero à esquerda. Não, Deus tem um propósito com você, é o teu tempo, é a tua hora, é a tua vez. Chegou a hora, querido, chegou a hora do propósito dele se cumprir na tua vida. Mas para isso, nós temos que arrancar do nosso coração essas crenças limitadoras, essas coisas que nos prendem, do nosso passado, da nossa herança, tantas coisas que nos impedem de chegar ao ponto em que Deus quer nos usar, tantas coisas que nos prendem. E aqueles dois moços estavam nesse ponto em que hoje muitos de nós estamos. Eles não conseguiam vir. Eles saíram do lugar que eles deveriam estar, estavam desistindo, estavam voltando para trás, na hora em que a vitória estava chegando.
Irmãos, nós estamos no mês de junho. Mês de junho é a metade do ano. É o 6º mês. Eu quero dizer para você, não pare no meio. Ó crença limitadora de brasileiro. Começa, mas não termina. Desiste na metade. Não pare no meio. Você passou lutas, provações. Olha o que eu vou dizer. Até essas lutas, essas provações, essas decepções, Deus vai usar para te fortalecer. Deus vai usar para te promover. Você quer ver como é uma mudança de mentalidade? Alguém falou aqui. Ai, ai, ai. E os anjos viam, a terra está cheia da glória de Deus. É uma mudança de mentalidade, irmãos, até as lutas, que quando você entende o seu propósito, até os problemas, as dificuldades, você entende que foi uma preparação de Deus. Você quer ver? Quem mais promoveu Davi? Vou te dar 3 opções: Samuel, Golias ou Saul? Quem mais promoveu Davi? Quem mais alavancou Davi e jogou ele no propósito que Deus tinha para ele? Por incrível que pareça, não foi o profeta que ungiu ele. Quem mais promoveu ele foi Golias e foi Saul. Quando você entende o teu propósito, você para de reclamar até do teu passado. Quem é que promoveu José? Foi Jacó, que tinha predileção por ele? Foi Jacó? Quem promoveu José? O fundo do poço. Sabe quem promoveu José? A prisão, a traição. Quando você entende, querido, que Deus não deixou de ser Deus, que Deus não perdeu o controle da tua vida, que mesmo as lutas que você passou, mesmo as dificuldades que você passou, serviram para te trazer até aqui. Quando você entende isso, você perdoa todo o teu passado. Quando você entende isso, você perdoa todos os que te perseguiram. Você perdoa todos os que se levantaram contra você. Porque você entende que Deus usou aquilo para te fortalecer, para te preparar, para você fazer grandes coisas para Ele. Há um tempo do agir de Deus, mas nós precisamos largar essas correntes que nos prendem na impossibilidade, que nos prendem, crenças limitadoras, do desânimo, da tristeza. Você não pode, querido, se habituar com essas coisas. O que diz Efésios 3:20? Que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele quer fazer abundantemente mais do que tudo aquilo que nós pedimos e o que é que nós pensamos? Não sou nada, não sou ninguém, não é para mim, não vai dar, não tem jeito. Abundantemente mais do que pensamos. Senhor Jesus, muda os teus pensamentos, querido. Arranca essas crenças limitadoras que às vezes veio da nossa origem, da nossa formação, dos nossos pais, e começa a declarar a palavra de Deus. Eu sou aquilo que o céu diz de mim. Seja eu mentiroso e Deus verdadeiro. Entre o que Ele diz e o que eu digo, vale o que Ele diz. Como é que nós fazemos então para retornar ao propósito de Deus? Primeiro, diz o texto que Jesus começou a falar 12 quilômetros. Primeiro, eles retornaram à palavra. Irmãos, não é simplesmente ler a Bíblia, decoreba, não. E entenda isso, eu já li toda a Bíblia 6, 7 vezes, estou lendo de novo esse ano, mas é muito diferente você apenas ler e ter um aprendizado, de você ter uma revelação da palavra, uma experiência com a palavra. Aqueles dois, começou a transformação da mentalidade deles, quando eles voltaram para a palavra, mas para entender. Entendes tu que lê? Entender a palavra, entender o propósito, entender, compreender o que Deus tem para nós. E eu fico imaginando 12 quilômetros, quanto tempo você acha que eles levaram, Jesus falando a palavra para eles? Quanto tempo? Alguém aqui gosta de correr? Eu gosto de correr, meu hobby, correr. Corro 4, 5 quilômetros, às vezes 3, 4 vezes por semana. Já corri 10 quilômetros. Eita glória. Quanto tempo para andar 12 quilômetros?
6 quilômetros, levo 45 minutos, 40 minutos, correndo, andando. Daí para mais, eu acho, né? Se correndo, né? Umas 3 horas, vamos colocar? 3 horas. Jesus falou a palavra para eles. O que foi que Deus disse para Josué? Olha a revelação da palavra. Às vezes alguém pensa assim, ó, Deus disse: esforça-se e tem bom ânimo para você guerrear contra esses caras aí, para você arrebentar todo mundo. Foi isso que Deus falou? Não. Ele disse: esforça-te e tem bom ânimo para guardar a minha palavra. Medita nela. Não é só ler, é meditar, é comer, é se alimentar. Como é que eles voltaram para o propósito de Deus na vida deles? Começou por 3 horas da palavra, Jesus revelando a palavra para eles. Isso é você vindo na igreja e Deus mostrando, revelando a palavra. Porque às vezes a gente não entende. Quando eu fui para a igreja, eu quase não entendia nada. Eu lia, o que é isso? Eu vinha para a igreja, o pastor pregava, vinha para a escola bíblica, para o discipulado, Deus ia revelando. Eles voltaram para a palavra. Depois, eles abriram o coração. Irmãos, como é que alguém pode dizer assim: olha, não nos ardia o coração enquanto ele falava? Alguém só pode dizer isso se ele está abrindo o coração. Então, quando a gente abre o coração para Jesus, mas não só superficialmente, mas abrimos o nosso coração para Ele agir, o Espírito Santo vem sobre nós. O Espírito Santo faz arder em nós a presença dEle. E entenda isso, irmãos, a Bíblia Sagrada diz em Efésios 4,13 que o Espírito Santo, ele vem sobre nós, por nós e em nós. O Espírito Santo sobre nós é cura, é milagre, é libertação. O Espírito Santo por nós é Ele vencendo as guerras, as batalhas, é Deus indo na frente, é Deus pelejando por nós. Mas o Espírito Santo em nós é outra dimensão. É outra coisa. É Ele dentro de você. E aonde Deus habita, o Deus que habita no céu quer habitar dentro de nós. Qual é o endereço de Deus? Dentro do seu coração. É por isso que tudo começa de dentro para fora. Toda a transformação começa a partir de mim, até que Cristo seja formado em nós, refletindo de glória em glória a semelhança dEle. É Ele dentro de nós. Então, irmãos, quando abrimos o nosso coração, é no nosso cotidiano, é no nosso dia a dia. Irmãos, entenda isso. Eu tenho que ser muito melhor fora do púlpito do que em cima do púlpito. Aqui, irmãos, dá até para fazer um teatro. Eu tenho que ser muito melhor fora daqui, viver o que eu prego. É deixar Jesus no meu cotidiano. Não é só 3, 4 vezes por semana na igreja, não. É viver Jesus todos os dias. No café, no almoço, no jantar. Ao acordar, ao dormir, ao levantar. É Jesus na nossa vida. Ele é maravilhoso. Eu gosto muito de um livro do pastor George Miller. E olha só que senso engraçado, né? Eu nunca li o livro, mas eu gosto muito desse livro. Porque o nome do livro é As 50 Mil Orações Respondidas. A maioria delas no mesmo dia. Eu só li o resumo do livro, não li o livro. Mas sabe o que fala no livro? Que o Deus que abre o mar vermelho, que o Deus que derruba a muralha de Jericó, é o mesmo Deus que sopra no teu coração todos os dias. É o mesmo Deus que, se Ele fala a tua mente, você entende. É o mesmo Deus que, se Ele fala ao teu coração, você sente. É o mesmo Deus que, se Ele sopra no teu ouvido, você ouve. É o mesmo Deus que te dá direção quando você acorda de manhã e diz: Senhor, não sou nada sem Ti. Senhor, ser comigo nesse dia. Senhor, inclina o meu coração à Tua vontade. Não deixe eu decidir errado. Senhor, que o meu pensar, o meu falar, o meu querer, o meu realizar, não venha do meu querer, mas venha de Ti. Senhor, que o meu ego, o meu eu diminua e que o Senhor cresça. Ele quer ter comunhão com você todos os dias.
E eu quero dizer para você, Deus fala, Deus move, Deus se manifesta. Se você passar 7 dias de uma semana sem ter nenhum sinal da confirmação de Deus na tua vida, há algo errado com a tua fé. Porque Ele fala, Ele dirige, Ele confirma, Ele usa circunstâncias, Ele usa pessoas, Ele dá sinais. É Deus dentro de você abrir o coração. Eles abriram o coração e disseram assim: peraí, ele estava falando, mas ardia alguma coisa no meu coração, como agora eu estou falando com você. Você está ouvindo a minha voz, mas a palavra é dele. E o Espírito Santo faz arder no teu coração alguma coisa e dizer: poxa, é isso, poxa, eu quero esse propósito de Deus. Não sou eu não, irmão, é o Espírito de Deus movendo no teu coração. Eles abriram o coração para o Senhor Jesus. Eles pediram para Jesus ficar com eles. Todo dia nós precisamos de: Senhor, ser comigo. Eu não quero andar, irmãos, nessa terra um dia sem a direção de Deus, porque em um dia a gente pode pôr tudo a perder. E uma decisão errada, a gente pode pôr tudo a perder. Eu todos os dias careço e dependo dEle. Tudo é por Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Querido, nunca foi entre você e os outros, sempre foi entre você e Ele. Muitas coisas que você procura por aí, resposta no A, B, no X, no H, procura nele. Fala com quem resolve. É com Ele, é com Deus, é entre você e Ele. Olha o que mais eles fizeram. Eles meditaram na palavra, abriram o coração, pediram para Jesus ficar. Eles vieram para a comunhão. Eles sentaram ao redor da mesa. A Bíblia Sagrada fala de 3 altares. Aqui é um altar da casa do Senhor. Aqui é janela do céu, é porta do céu. Jacó deitou e dormiu. Poxa, que maravilhoso esse lugar. Esse lugar é a casa de Deus. Aqui é a porta do céu, aqui é a porta do céu. Aqui os anjos sobem e descem, levando as orações, trazendo as promessas, levando a oração, trazendo vitória, levando a oração, trazendo bênção. É aqui, é a casa de Deus, é o altar da casa do Pai, é aqui. É o primeiro altar da palavra. Mas a Bíblia fala de 2 altares na nossa casa. O segundo altar é a cama do casal. A Bíblia diz: digno de toda honra é o leito sem mácula, o leito do casal, da intimidade. Lá também o casamento é comparado com Cristo, a igreja. Há algo muito forte na relação do casamento. Mas o terceiro altar é a mesa. Ao redor da mesa, quem mandou construir a primeira mesa foi o próprio Deus lá em Êxodo. É ao redor da mesa que a gente senta com os filhos, com a esposa, que a gente conversa, que a gente deixa o celular de lado, que a gente tem intimidade. É na mesa do Senhor que nós temos intimidade. Sabe como os olhos deles foram se abrindo? Quando eles se relacionaram. E entenda isso, irmãos, tudo que é religião por aí é um carinha sozinho. O Buda, o Confúcio é um cara lá assim, um cara só. O cristianismo não, o cristianismo é relacional. É Jesus ao redor de uma mesa com 12, é Jesus com um monte de discípulos, é Jesus com uma multidão, porque é amar a Deus e amar o meu próximo. Enquanto eu convivo com o meu próximo, eu vou sendo sarado. Eu não posso me isolar, por isso que nós temos que congregar, andar juntos, orar um pelo outro, suportar um ao outro, não só no sentido de suportar as fraquezas, mas no sentido de dar suporte, de ajudar. É a maneira como eu demonstro que amo a Deus, é amando as pessoas que estão ao meu redor. Eles fizeram isso, eles sentaram, e ao redor da mesa, quando Jesus partiu o pão, eu não sei se eles repararam nas marcas, nas mãos, eu não sei o que aconteceu, mas ali caíram as escamas dos olhos deles. Eles foram assim, ó, step by step, passo a passo, de next level, um nível após o outro, até que no momento da intimidade, da comunhão, do altar, da presença, eles reconheceram que era Jesus. Eu quero dizer para você, nesses dias, querido, você tem que reconhecer Jesus na tua vida.
Abra os teus olhos. E quando eles reconhecem isso, irmãos, algo maravilhoso acontece. Jesus desapareceu porque a obra estava completa, porque eles agora criam, agora tinham revelação, não precisava mais da presença física dele, porque ele já estava no coração deles. Quando isso aconteceu, meus irmãos, diz a Bíblia no versículo 33, na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Mudou o rumo da vida deles. Esse é o evangelho que eu conheço. Esse é o evangelho que eu acredito, que muda o rumo, a direção da nossa vida. Aquela pessoa que pensava em vingança, em ódio, em matar, em roubar, agora ela pensa em perdão. Aquela pessoa que pensava em desânimo, depressão, tristeza, angústia, agora pensa em esperança, em motivação, porque Jesus chegou. Quando Ele chega, quando Ele se revela, tudo muda na nossa vida. Quando Ele se revelou, quando eles abriram os olhos, tudo se transformou. Naquela mesma hora, eles se levantaram. Irmão, te levanta, porque Deus tem um propósito para você. A partir desta conferência, você não pode mais ser o mesmo. Como assim, pastor? Não, vai continuar sendo você mesmo, mas a tua mentalidade não pode mais ser limitadora. Você não pode mais, querido, sabotar o plano de Deus na tua vida. Deixa Ele realizar, deixa Ele agir, confia nele. Houve um tempo da minha fé, irmãos, que eu me achava assim um pouco autossuficiente, que eu achava que eu sabia, que eu era o cara, até que eu descobri que quem é tudo é Ele. Até que eu descobri que é importante, claro, estudar, se preparar, fazer a nossa parte. Entenda isso, irmãos, eu não sou contra essas coisas, eu incentivo. Eu mesmo fiz 2 faculdades, pós-graduação, minha esposa fez 3. Pensa, irmão, você convive com uma mulher com 3 faculdades. Só Jesus para dar graça. Estudo é importante, mas jamais isso toma a primazia, a direção que vem dEle, a dependência dEle. É Ele. Confia nele, deixa Ele mudar a tua mentalidade, teu coração, para que o melhor do Senhor aconteça. Eles voltam para Jerusalém, encontram os 11, e estavam dizendo: ressuscitou, o Senhor já apareceu. Olha, aqueles que estavam desanimados agora estão celebrando. Eu quero declarar sobre a tua vida. Tem gente aqui que vai voltar a sorrir, que vai voltar a celebrar. Tem gente aqui que vai voltar a ser criança, que vai voltar a fazer festa, porque o melhor de Deus está chegando para você. O melhor do Senhor está chegando para a tua vida, para a tua casa, para os teus negócios. Ei, não é porque você quebrou uma vez que você não vai se levantar de novo. Não importa se você quebrou, a tua empresa caiu, Deus vai trazer restauração, Deus vai trazer um novo tempo. Te levanta. Eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, voltaram para a casa do Pai, voltaram para a presença de Deus, se firmaram, chegaram lá, celebraram, contagiou. E quando eles estavam celebrando, contando como havia acontecido, o próprio Jesus se manifestou, o próprio Jesus veio. Irmãos, há um novo tempo sobre a tua vida. Quem crê nessa palavra, fica em pé no seu lugar. Fica em pé no seu lugar. Eu quero orar com você agora. Quero orar com você nessa noite. Eu creio, irmãos, no novo de Deus. Eu creio. Aqueles homens, eles estavam tão acostumados naquela rotina. Mais um profeta, não. É mais uma campanha, é mais um seminário, é mais uma conferência. Não, é a conferência que Deus escolheu para despertar o dom que há em ti, o talento que Ele colocou em você, despertar habilidades. É a conferência que Deus colocou para que haja uma convergência do céu com a terra. Coisas tão simples que às vezes a gente não entendia, como a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Lá no céu a vontade dele já é feita. O céu é pleno, o céu é maravilhoso, o céu é glória. Quem quer isso na sua vida? É só fazer a vontade dele. Lá no céu já é feita. O que precisa ser feito é aqui. Você quer isso sobre a tua vida? Levanta as suas mãos agora. Levanta as suas mãos. Eu quero declarar. Tem essa canção aí, meninos? Amanda, me ajuda aí. Tem aí? Esta casa, quando nós cantamos essa canção, às vezes as pessoas, ou se vocês cantarem aqui, melhor ainda, canta aí ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né?
Olha aqui, quando nós cantamos, muitas pessoas não entendem, mas essa casa, qual é o templo do Espírito Santo? É o nosso corpo, é a nossa vida, essa casa, nós deixamos para você. Você quer deixar para Jesus mesmo? Você quer? Que quer dizer assim, ó, antes da gente cantar, deixa eu fazer uma oração aqui, pode segurar aí no instrumental, antes da gente cantar, deixa eu fazer uma oração, que tem alguém pensando assim, pastor, mas eu estou todo errado, pastor, eu fiz tanta coisa. Querido, o Espírito Santo não está aqui para te julgar, nem para te condenar, Ele está aqui para te convencer, é Ele que convence. Então curva a sua cabeça um minutinho antes da gente fazer aquela oração. Eu quero que você faça uma oração parecida com o que eu vou fazer aqui, com as tuas palavras, fala algo parecido com o que eu vou falar aqui. Pai, estamos aqui na tua casa, Pai, obrigado porque o Senhor nos trouxe hoje aqui. Oh meu Deus, esse dia, essa noite estava marcada no calendário do Senhor. Obrigado, Pai, meu Deus. E quantos dos seus filhos que estão aqui, que têm, meu Deus, até hoje sido paralisados por traumas, decepções, tristezas, meu Deus, toca agora com teu bálsamo, sara, Senhor, meu Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, a nossa negligência, perdoa, Senhor, a nossa indisposição, perdoa, Pai, se até este momento estávamos divergindo da tua vontade, mas a partir de hoje nós queremos convergir, a partir de hoje nós queremos estar alinhados com o céu, a partir de hoje nós queremos viver a tua palavra. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões. Se pecamos por gestos, por atitudes, por palavras, por omissões, perdoa-nos, Senhor. Se estávamos destoando da canção que o Senhor escreveu para nós lá no céu, perdoa-nos, Senhor. Arranca de nós, Senhor, todo espírito maligno. Arranca de nós, Senhor. Arranca, meu Deus, das nossas vidas todo complexo de inferioridade, toda crença limitadora, tudo aquilo que nos prendia, nos impossibilitava de alcançarmos aquilo que o Senhor sonhou para nós. E nós queremos declarar agora sim, levanta as tuas mãos, nós queremos declarar agora, meu Deus, que essa casa é tua casa, que o nosso coração é teu. Pai, não somos teus pela metade, não somos apenas de uma parte da nossa vida, do nosso tempo, do nosso dinheiro, não, tudo é teu. Esta casa, Senhor, é tua casa. Declara isso agora. Se você quer um novo tempo de Deus, declara isso agora. Oh, diga para Ele: pode entrar, Espírito Santo, pode entrar, Pai. Pode entrar, Pai. Pode entrar. Oh, querido, fala com teu coração agora. Não só palavras, mas uma declaração, para que o céu possa ouvir. Toma o teu trono, Senhor. Não mais eu, mas que o Senhor reine. Essa casa põe a mão aí no seu coração. Sou eu, Senhor. Essa casa aqui, esta casa. Esta casa, esse lugar aqui, diga esse nome: Jesus, 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 Jesus. essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Você
Aleluia! Declara isso! Oh Jesus, apareça na minha vida! Apareça na vida de cada pessoa aqui! Enche este lugar, enche este lugar! Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Aleluia! Vamos aplaudir o nome dEle. Vamos aplaudir o nome dEle. Começou um novo tempo. Começou um novo tempo na história da tua vida. Começou um novo tempo. O céu liberado sobre a tua vida. Oh, aplaude e glorifica o nome do Senhor. Cante, querido, cante bem alto. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, apareça, que o teu nome cresça, vem nesse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua, a casa do Pai é sua, Camboriú é sua, Senhor. Nós te entregamos todo o controle. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, apareça.
Glória a Deus, aleluia. Nós recebemos essa palavra, Pai. Nós recebemos essa revelação de quem Cristo é. Essa revelação que abre os nossos olhos. Essa revelação que nos conduz ao nosso propósito novamente. Em nome de Jesus, Pai, nós recebemos cada palavra, Pai. Recebemos no fundo do nosso coração, Pai. Muito obrigado pela vida do pastor Mioto, toda a sua família, toda a sua casa, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pastora Gi, pega um presente aqui, de presentear o pastor, amém. Esse é um presente da nossa igreja, pastor. Tem que abrir, né? Tem que abrir, né? Amém. Presente dessa igreja linda, maravilhosa, pela vida do pastor, amém. A pastora Patrícia falou o número lá, amém. Glória a Deus, amém. Obrigado. Glória a Deus, amém. Vamos terminar o culto agora, amanhã, lá no Santa Regina. E amanhã nós estamos fazendo o lançamento então do livro Paternidade, amém?